Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago e eu estou aqui para passar as oportunidades da semana para você. E hoje vamos falar sobre títulos públicos. Com certeza você já ouviu falar sobre títulos públicos, Tesouro Direto. Poxa, mas o que é isso, né? E tem alguma diferença entre Tesouro Direto e título público? Não, na verdade, o título público é o nome da aplicação. O Tesouro Direto é o meio de negociação que o governo criou para deixar mais democrático o acesso a esse tipo de investimento. Porque via Tesouro Direto você consegue comprar parcelas do título, né? Títulos que custam R$ 1.000, R$ 3.000, né? O que for, você consegue comprar até a mínima parcela de 10% do título. Então, um título que tem valor nominal ali, ou seja, valor mínimo de aplicar de R$ 3.000, você pode aplicar R$ 300, né? O mínimo fracionamento de 10% ali. Então, para isso que serve o Tesouro Direto para começo de conversa. Tá, mas é legal o título público? Como é que funciona isso? Então assim, vamos entender primeiro o conceito do título público. Como vocês podem ver, o título público ele funciona da seguinte forma. É uma forma de captar dinheiro, o governo usa esse mecanismo, o título público, para captar dinheiro, se financiar e assim investir em projetos aí muito importantes que ele vai ter que investir, né, em educação, saúde, infraestrutura. Então, todos os gastos do governo ele usa os títulos públicos para se financiar e rolar mais à frente essa dívida que ele tem, encargos que ele tem para valor presente. É a mesma coisa que o banco faz, é a mesma coisa que uma empresa faz via debêntures e é a mesma coisa que o banco faz via CDBs. Quando você compra um CDB de um banco, que aí já é uma aplicação muito mais popular, né, mais comum, você está comprando uma parte da dívida do banco. Então, em conceito, essas três aplicações, títulos públicos, debêntures e CDBs, são exatamente a mesma coisa. A única coisa que muda não é tão o conceito, mas sim o emissor. Como nós temos aí como emissor no CDB um banco, uma empresa, dívidas de empresas privadas não financeiras sendo emitidas, e por um outro lado, o governo emitindo aí, sendo emissor de títulos públicos, com certeza a modalidade de dívida então mais segura do mercado são os títulos públicos. Nossa, Thiago, mas título público é o mais seguro? Nós estamos vendo recessão, né, crise, risco de default até, de quebra do país começou a ser cogitada, principalmente em 2015, né, com o agravamento da crise. Então, mas aí que tá, quando você investe, por exemplo, num banco, o fundo que você está investindo no banco, o fundo de investimento, ele pode ter e provavelmente vai ter muito próximo de 80% da aplicação dele em títulos públicos. Então você já está aplicando indiretamente em títulos públicos de qualquer forma. As garantias do FGC, elas estão em títulos públicos. Então aquela garantia que a gente até já comentou sobre aqueles R$ 250.000 que você tem de garantia caso o banco quebre, se você tiver aplicado em poupança, CDB, LC, LCA ou letra de câmbio, tem a garantia do FGC por instituição e por banco, né, por banco e por aplicador. Se você aplica até aí o banco quebra, tem ali de volta 250 mil e essa reserva do FGC fica aplicada em títulos públicos. Então assim, título público é a referência do mercado, tanto em termos de segurança quanto em termos de rentabilidade também. Então, se você tem medo de título público, não tenha, porque você já aplica neles indiretamente sem saber quando está fazendo uma aplicação no banco e é a referência do mercado. Sempre quando a gente fala de títulos públicos, nós colocamos o risco de um título público como risco soberano, ou seja, o risco de um país quebrar. Qual que é mais fácil quebrar, um país ou um banco? Quando nós vemos crises financeiras, é sempre o governo ali que acaba dando liquidez no mercado e sustentando aí uma falta de liquidez, ou seja, um problema dentro de um sistema bancário e uma crise mais grave, como a gente viu nos Estados Unidos em 2008, né, e várias outras situações até mesmo no Brasil. Agora, entendido o conceito, então quando eu estou comprando título público, eu estou emprestando dinheiro para o governo? Sim. E aí, como no empréstimo você tem um prazo, você paga parcelas, assim como você faz um empréstimo no banco, o governo vai fazer isso com você e ele vai pagar também parcelas para você dessa dívida em um determinado período de tempo. Então, o título público ele vai representar ali um período de 10 anos, 5 anos, 2 anos, onde você vai receber juros semestrais ali ou anuais, ou somente no vencimento, corrigidos do principal que você aplicou, que você emprestou para o banco, tá? E aí, nós entendendo esse conceito, né, de que eu estou emprestando, né, e estou recebendo juros por isso,
O último conceito seria a questão dos tipos de título. Você tem 3 tipos de títulos públicos aí como opções aí para aplicar. Existem as NTNs, as principais opções, né? Tem outras, mas vamos facilitar aí o diálogo. NTN, que pagam inflação mais juros, as notas do Tesouro Nacional, as LFTs, que são as letras do Tesouro Nacional, as LFTs são as letras financeiras do Tesouro, né? São as pós-fixadas, as que pagam uma porcentagem dos juros, e as LTNs são as letras do Tesouro Nacional, que são as pré-fixadas. Resumindo, qual a diferença de cada uma? A pós-fixada, a LFT, é o arroz com feijão, é o que você já faz no banco. No banco as aplicações são todas pós-fixadas na maioria das vezes, paga uma porcentagem dos juros. Então, por exemplo, se paga 100% do CDI, hoje o CDI está em torno de mais ou menos aí 12%. Então, se você recebe 100% de 12%, você está recebendo 12%. A cada R$100, você vai ter no final do ano R$112 de rendimento mais principal aplicado. Se você vê a taxa de juros então caindo, essa aplicação, como ela paga uma porcentagem dos juros da Selic, ela vai cair também o rendimento, que é o que está acontecendo hoje. Então o ideal é sair do pós-fixado e ir para aplicações que pagam pré-fixado, que é o caso da LTN e também da NTN, que paga além de uma taxinha pré-fixada, por exemplo, IPCA mais 5% ao ano, ela também paga inflação. Então você fica protegido em qualquer cenário, a inflação pode ir para 20%, você vai receber 20 mais os 5 de juros ali. Inflação foi para 1, não tem problema, você vai receber 1 mais os 5% de juro travado anual e o juro real, na verdade, está garantido. Em outro vídeo podemos explicar melhor como é que funciona a questão de liquidez, né? A liquidez em si não é um problema, você pode vender o título a qualquer momento, o governo garante a liquidez, mas tem ali algumas dicas primordiais que você tem que saber para saber lidar em como vender esses títulos também, tá? Muito obrigado pela sua audiência, compartilhe o vídeo com pessoas que com certeza é um conteúdo muito importante e que nós estamos distribuindo sem nenhum custo. A intenção é passar informação. Então, qual é a forma que você me ajuda com isso, a disseminar esse trabalho, ajudar outras pessoas? Compartilhando, curta o vídeo, se inscreva no canal no YouTube e com certeza você vai receber aí muita informação importante e ainda ajudar pessoas que também possam ser ajudadas aí nesse sentido também, né? Ficou um pouco redundante, mas é isso. Muito obrigado, um grande abraço e o seu futuro aqui tem valor, conte comigo.